tautologia, contradição e contingência. Tautologia são as proposições compostas que são sempre verdadeiras independentemente do valor lógico das proposições que a constituem. A tabela verdade apresenta na coluna da proposição composta apenas o valor lógico verdadeiro. Vejamos dois exemplos. A proposição composta P ou não P. A proposição P pode assumir o valor lógico verdadeiro ou falso, e a não P, quando a P é verdadeira, falsa, e quando a P é falsa, verdadeira. Portanto, a adjunção dessas duas proposições será verdadeira caso pelo menos uma das proposições seja verdadeira. Então, ela será sempre verdadeira. Por exemplo, na proposição amanhã choverá ou amanhã não choverá, temos uma típica proposição tautológica. Ela é sempre verdadeira. Se P, então P o quê? Vamos construir a tabela verdade dessa proposição composta. P ou quê será verdadeira se pelo menos uma das proposições que a constituem for verdadeira, e será falsa quando ambas forem falsas. Agora, tomando a antecedente da condicional como P e a consequente como P ou Q, vamos avaliar a proposição composta fornecida. Verdadeiro P implicando em verdadeiro P ou Q. Verdadeiro. Verdadeiro P implicando em verdadeiro P ou Q. Novamente verdadeiro. Falso P implicando em verdadeiro P ou Q. Verdadeiro. Falso P implicando em falso P ou Q. Verdadeiro. Lembre-se que a condicional somente será falsa se a antecedente, aqui representada por P, for verdadeira e implicar na consequente P ou Q aqui, falsa. Não há nenhuma dessas possibilidades. Logo, se P, então P ou Q é uma proposição tautológica. Então a frase, se João é fazendeiro, então Paulo é médico ou João é fazendeiro, é sempre uma tautologia. Observe, se é verdade que João é fazendeiro, então é verdade que Paulo é médico ou João é fazendeiro. Verdadeiro implicando verdadeiro, verdadeiro. Se é falso que João é fazendeiro, então, se for verdadeiro ou se for falso que Paulo é médico ou João é fazendeiro, implicará necessariamente em verdadeiro. Portanto, em qualquer circunstância, essa frase é verdadeira. Trata-se de uma proposição tautológica. Contradição. As proposições compostas que definem a contradição são sempre falsas, independente do valor lógico das proposições que a constituem. A tabela verdade dessas proposições apresenta na coluna da proposição composta apenas o valor lógico falso. Ora, então uma contradição pode ser encarada como sendo a negação de uma proposição tautológica. Vejamos um exemplo clássico de proposição contraditória. A proposição composta pela conjunção P e não P. Se montarmos a tabela verdade dessa proposição, para P verdadeiro, não P falso. Para P falso, não P verdadeiro. Como na conjunção a proposição só será verdadeira se ambas as proposições que a constituem forem verdadeiras, então ela é necessariamente falsa em qualquer circunstância. Trata-se de uma contradição. Por exemplo, amanhã choverá e amanhã não choverá.
É uma contradição. Se a proposição composta apresenta valoração verdadeira e falsa na tabela verdade, ela é chamada de contingência. A proposição composta pela condicional, cuja proposição antecedente é verdadeira e, eventualmente, pode implicar em proposição consequente falsa, não será uma tautologia. Se na proposição composta pela condicional a proposição consequente for verdadeira, então a proposição composta não será uma contradição. Vejamos alguns exemplos. Considere a seguinte proposição composta. Se João é paulista, então Paulo é médico e João é paulista. Vamos analisar a possibilidade desta proposição ser uma tautologia. Bem, temos na proposição a condicional, se então. Sabemos que a proposição condicional será falsa se uma proposição verdadeira implicar em falsa. Então vamos postular a possibilidade de João é paulista ser uma proposição simples verdadeira. Ora, o fato de João ser paulista nada tem a ver com o fato de Paulo ser ou não médico. Portanto, Paulo é médico pode ser uma proposição verdadeira ou falsa. Observe que Paulo é médico e João é paulista é uma proposição composta pela conjunção. Logo, se ambas forem verdadeiras, Paulo é médico e João é paulista, ela será verdadeira. No entanto, se Paulo é médico é falsa, a proposição composta será falsa. Portanto, na proposição condicional, João é paulista, então Paulo é médico, podemos ter valoração verdadeira ou falsa para a proposição consequente. Logo, a proposição não é tautológica e muito menos é uma contradição, pois há a possibilidade da proposição antecedente verdadeira implicar em proposição consequente verdadeira. Portanto, a condicional não seria falsa. Então, nesse caso, como a proposição não é nem uma contradição e nem uma tautologia, então trata-se de uma contingência. Se Carlos é médico, então Flávia é pediatra ou Flávia não é pediatra. Vamos analisar a possibilidade dessa proposição ser uma contradição ou não. Observe que Flávia é pediatra ou Flávia não é pediatra é uma típica tautologia. Ela é sempre verdadeira. E Carlos é médico pode ser verdadeiro ou falso. Logo, nesta proposição, temos consequente verdadeiro. Logo, a proposição condicional, se Carlos é médico, então Flávia é pediatra ou Flávia não é pediatra, será sempre verdadeira. Se a consequente de uma condicional for uma tautologia, ou seja, sempre for verdadeira, então a proposição condicional sempre será verdadeira também. A proposição não é uma contradição. A proposição se Carlos é médico, então Flávia é pediatra ou Flávia não é pediatra, é uma proposição tautológica. Vejamos o próximo exemplo. Se Flávia é pediatra ou Flávia não é pediatra, então Carlos é médico. Observe que a proposição fala dos mesmos termos que se manifestam no exemplo número 2. No entanto, a ordem das proposições foi alterada. Agora, Flávia é pediatra ou Flávia não é pediatra é
a antecedente da condicional e Carlos é médico é a consequente. Ora, já sabemos que Flávia é pediatra ou Flávia não é pediatra, trata-se de uma tautologia. Carlos é médico pode ser uma proposição simples verdadeira ou falsa. Então observe que é possível que a proposição condicional tenha antecedente verdadeiro, porque é uma tautologia, um antecedente, implicando em consequente falso. Logo, a proposição não é tautológica, ela pode ser falsa e também não é contraditória. Observe que a tautologia pode implicar em Carlos ser médico como uma proposição verdadeira. Logo, ela também não é contraditória, não trata-se de uma contradição. Então, a proposição é uma contingência. Exercícios propostos. A proposição João nasceu durante o dia ou João nasceu durante a noite não tem valor lógico verdadeiro. Vejamos se a afirmação é verdadeira ou é falsa. João nasceu durante a noite é equivalente a dizer que João não nasceu durante o dia. Ora, então a proposição composta pela disjunção que foi fornecida pode ser dita da seguinte maneira: João nasceu durante o dia ou João não nasceu durante o dia. Bem, se a proposição João nasceu durante o dia é a proposição P, então João não nasceu durante o dia é a proposição não P. Então temos uma proposição composta por disjunção P ou não P. E como vimos, a proposição P ou não P é sempre verdadeira. Portanto, trata-se de uma proposição tautológica. Então, independente do valor lógico de P, a proposição P ou não P é sempre verdadeira. Portanto, o que se diz na afirmação é falso. Independentemente da valoração V ou F atribuída às proposições A e B, é correto concluir que a proposição negação de A ou B ou A ou B é sempre verdadeira. Chamemos a proposição A ou B de proposição P. E a proposição negação de A ou B, nesse caso, será negação de P. Portanto, temos de maneira equivalente não P ou P. A proposição composta não P ou P é uma proposição tautológica. Independente dos valores lógicos de A e B e, portanto, de não P e P, teremos uma proposição sempre verdadeira. Logo, o que se diz no texto é uma afirmação verdadeira. Se P e Q são proposições, então a proposição se P, então Q ou não Q é uma tautologia. Certo ou errado? Pode-se avaliar se uma proposição composta é tautológica ou não, construindo a tabela verdade desta proposição. Façamos isso. Temos as proposições P e Q e as possíveis valorações das proposições. A proposição condicional se P então Q somente será falsa se a antecedente, no caso P, for verdadeira, implicando em consequente Q falsa. Portanto, nos demais casos será verdadeira. Queremos obter a proposição composta se P, então Q ou não Q. Queremos construir a tabela verdade dessa proposição. Então precisamos da proposição não Q. A proposição não Q
é a negação da proposição que, onde vemos verdadeiro, não que falso. Onde vemos falso em que, não que verdadeiro. Agora, estas duas proposições, condicional, se P então que e não que, se relacionam numa proposição composta por disjunção. A proposição composta por disjunção será verdadeira quando pelo menos uma das proposições que a compõem for verdadeira. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E finalmente, verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. Concluímos então que a proposição se P então que ou não que é tautológica, pois independente dos valores lógicos de P e Q, a proposição composta gera uma tabela verdade com coluna verdadeira. Agora observe que poder-se-ia fazer a questão de outra maneira. A proposição se P então que somente será falsa se P verdadeiro implicar em que falso. No entanto, se P for verdadeiro e Q falso, a negação de que, não que, será verdadeira. Ora, como as proposições se P então que ou não que definem uma proposição composta por disjunção, então, ainda que a proposição se P então que seja falsa, a proposição não que tornar-se-á verdadeira, o que faz com que a proposição composta pela disjunção seja necessariamente verdadeira. Como somente há esta possibilidade de se P então que ser falsa, nas demais possibilidades ela é verdadeira, então a tabela verdade de se P então que ou não que gerará uma coluna apenas de valores verdadeiros. Logo, a proposição se P então que ou não que é tautológica. Então, é certo o que se afirma na questão. Chama-se tautologia a toda proposição que é sempre verdadeira, independentemente da verdade dos termos que a compõem. Um exemplo de tautologia é: A. Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Pode-se determinar se essa proposição composta é tautológica ou não mediante a construção da tabela verdade que a representa. Façamos isso. Chamemos de P a proposição simples João é alto e Q, Guilherme é gordo. Então, na alternativa A, se P, então P ou Q. Vamos construir a tabela verdade dessa proposição composta. Temos aí as valorações possíveis da proposição P e Q. Queremos determinar a valoração da proposição se P, então P ou Q. E para tal precisamos da proposição composta P ou Q. Lembre-se, a proposição P ou Q, a proposição composta pela disjunção, somente será falsa se as duas proposições que a caracterizam forem falsas. Nos demais casos será verdadeira. Agora estamos prontos para encontrar a tabela verdade da proposição se P, então P ou Q. Lembre-se, a condicional somente será falsa se a antecedente verdadeira implicar em consequente falsa. Vejamos. Verdadeiro implicando em verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro implicando em verdadeiro novamente. Verdadeiro. Falso implicando em verdadeiro. Verdadeiro. E finalmente, falso implicando em falso. Verdadeiro. Ora, então concluímos, através da tabela verdade, que a proposição
se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo, é tautológica. Logo, a alternativa correta A. No entanto, pode-se resolver esse tipo de questão sem a construção da tabela verdade da proposição composta. Vejamos. Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Se houver a possibilidade dessa proposição ser falsa, obviamente ela não será uma proposição tautológica. Podemos confirmar se ela é ou não tautológica aplicando a seguinte regra básica. A condicional somente será falsa se verdadeiro implicar em falso. Então vamos postular que a proposição João é alto é verdadeira. Ora, se João é alto é verdadeira, imediatamente temos que João é alto ou Guilherme é gordo também será verdadeira. Pois a disjunção João é alto ou Guilherme é gordo será verdadeira desde que uma das proposições também seja. Como João é alto foi postulado como verdadeiro, então João é alto ou Guilherme é gordo é verdadeiro. Então a única possibilidade da proposição condicional ser falsa seria verdadeiro implicando em falso. E quando admitimos que a proposição antecedente João é alto é verdadeira, a consequente necessariamente fica verdadeira. Portanto, jamais essa proposição condicional será falsa. Portanto, o valor lógico dessa proposição sempre será verdadeira. Assim sendo, ela é uma proposição tautológica. Façamos novamente esse processo nas demais alternativas da questão, provando assim que as demais alternativas não são proposições tautológicas. Lembre-se, se há possibilidade da proposição composta ser falsa, então ela não será uma tautologia. Alternativa B. Se João é alto, então João é alto e Guilherme é gordo. Sabemos que a única possibilidade da proposição composta pela condicional ser falsa é que a proposição João é alto seja verdadeira implicando em algo falso, ou seja, a antecedente verdadeira implicar em consequente falsa. Suponha então que João é alto é verdadeira. Ora, o fato de João ser alto ser verdadeiro não implica em dizer que João é alto e Guilherme é gordo também ser verdadeira. Pois ali temos a presença da proposição composta pela conjunção. E essa proposição composta João é alto e Guilherme é gordo somente será verdadeira se ambas as proposições que a constituem forem verdadeiras. Ora, sabemos, por definição, que João é alto, mas Guilherme pode ou não ser gordo. Portanto, a proposição João é alto, Guilherme é gordo pode ser verdadeira ou falsa, o que significa que verdadeiro pode implicar em falso. Daí tiramos que essa proposição não é tautológica, pois podemos ter a proposição com valor lógico falso. Novamente, alternativa C. Se João é alto ou Guilherme é gordo, então Guilherme é gordo. Suponha que Guilherme é gordo, é falso. Então, se a proposição antecedente João é alto ou Guilherme é gordo for verdadeira, então a proposição condicional será falsa. Vejamos, quando eu afirmei que Guilherme é gordo é falsa, eu não afirmei que João é alto é falsa. E nós sabemos que a proposição composta pela disjunção será verdadeira apenas
se uma das proposições que a compõem, no mínimo, for verdadeira, ou se ambas. Então, o fato de Guilherme é gordo ser falsa não impõe que João é alto é verdadeira ou mesmo falsa. Portanto, João é alto ou Guilherme é gordo pode ser verdadeira ou falsa. Então, há a possibilidade da proposição antecedente verdadeira implicar em proposição consequente falsa. Logo, essa proposição composta jamais será uma tautologia. Novamente, alternativa D. Se João é alto ou Guilherme é gordo, então João é alto e Guilherme é gordo. Vamos utilizar da mesma prática. Se essa proposição tem possibilidade de ser falsa, então ela não é tautológica. Suponha que a proposição João é alto e Guilherme é gordo seja falsa. Ora, a proposição condicional, composta pela condicional, somente será falsa se verdadeira implicar em falso. João é alto e Guilherme é gordo foi admitido como falso. Então, devemos imaginar que João é alto pode ser verdadeiro e Guilherme é gordo pode ser falso. Da mesma forma, João é alto pode ser falso e Guilherme é gordo pode ser verdadeiro, ou ambas podem ser falsas. Então, a proposição João é alto ou Guilherme é gordo, uma disjunção, pode ser verdadeira ou falsa. Basta que uma das proposições João é alto ou Guilherme é gordo seja verdadeira. E nesse caso, se João é alto, a proposição João é alto ou Guilherme é gordo torna-se verdadeira, implicando em consequente falsa. Ou ainda, se é verdade que Guilherme é gordo e João não é alto, João é alto ou Guilherme é gordo, novamente torna-se verdadeira. Então, há a possibilidade da condicional ser falsa. Logo, a proposição não é tautológica. Finalmente, alternativa E. Se João é alto ou não é alto, então Guilherme é gordo. Observe que João é alto ou não é alto é uma proposição tautológica. Mas Guilherme é gordo pode ser verdadeiro ou falso. Então, nesta proposição, verdadeiro pode implicar em falso. Logo, a proposição não é tautológica. Nas afirmações abaixo, identifique a que é uma tautologia. Lembre-se, tautologia é a propriedade da proposição composta em ter na sua tabela verdade apenas valorações verdadeiras, independente dos valores lógicos das proposições que a constituem. Vejamos. A. Se João é médico ou se João não é médico, então Cláudia é atriz. Se houver a possibilidade dessa proposição ser falsa, ela não é tautológica. Bem, João é médico ou João não é médico é uma proposição tautológica. Ela é sempre verdadeira. Agora, Cláudia, atriz, pode ser verdadeira ou falsa. Ou seja, essa implicação pode ser falsa. Se verdadeiro implicar em falso, falso. Então, essa proposição composta não é tautológica, pois há a possibilidade de ser uma proposição falsa. B. Se a cobra fumar ou se a cobra não fumar, então o cachimbo é da paz. Essa alternativa é análoga à primeira alternativa, a alternativa A. A cobra fumar ou se a cobra não fumar é sempre uma proposição tautológica, verdadeira. O cachimbo é da paz pode ser uma proposição verdadeira ou falsa. Então temos verdadeiro implicando em falso. Podemos ter essa proposição composta falsa. Portanto, a proposição não é tautológica. C. Se Ana foi ao cinema, então Paulo foi ao teatro ou Paulo não foi ao teatro.
Paulo foi ao teatro ou Paulo não foi ao teatro é uma proposição tautológica. Ela é sempre verdadeira. Ana foi ao cinema pode ser verdadeira ou falsa. Então podemos ter verdadeiro implicando em verdadeiro ou mesmo falso implicando em verdadeiro. Em ambas as circunstâncias, a proposição definida pela condicional será verdadeira. Lembre-se, ela apenas será falsa se a proposição antecedente for verdadeira, implicando em falso. E isso jamais ocorrerá nesta proposição, já que a consequência é sempre verdadeira. Então, a alternativa certa, C. Essa proposição é tautológica. Independente dos valores lógicos, ela é tautológica. Vejamos a alternativa D. Se o porco é rebelde sem causa, então a galinha bota ovo e o porco é rebelde sem causa. Vejamos. O porco é rebelde sem causa admite que seja uma proposição simples verdadeira. Lembre-se que se a proposição antecedente for verdadeira, para que a proposição condicional seja falsa, basta implicar em algo falso. O fato do porco ser rebelde não implica que a galinha bota ovo. Então, podemos ter a proposição galinha bota ovo e porco é rebelde como sendo uma proposição de conjunção falsa. Portanto, pode-se haver a possibilidade de verdadeiro implicar em falso, o que torna a proposição composta pela condicional falsa. Logo, ela não pode ser uma proposição tautológica. E, se os gatos são pardos ou João é gaulês, então João é gaulês. Suponha que João é gaulês, é uma proposição falsa. Se houver a possibilidade de verdadeiro implicar em falso, então a proposição não pode ser tautológica. E de fato, o fato de João é gaulês ser falso não implica que os gatos não sejam pardos. Eles podem ser pardos. Então a proposição gatos são pardos ou João é gaulês pode ser verdadeira ou falsa. E, caso verdadeira, ela implicará em algo falso. Antecedente verdadeiro pode implicar nessa condicional em consequente falso. Logo, ela pode ser falsa e então trata-se de uma proposição não tautológica. Considere as afirmações. Primeira afirmação. A proposição composta que apresenta a tabela verdade com coluna com valoração apenas verdadeira é chamada de tautologia. É verdadeiro. É a definição de proposição tautológica. A proposição P e não P é uma tautologia. Falso. A proposição P e não P é sempre falsa. Logo, é uma contradição. A proposição se P então Q, se e somente se, P e não Q, é uma contradição. Vejamos. Vamos construir a tabela verdade dessa proposição composta. Temos os valores lógicos de P e Q. Se P então Q somente será falsa se o antecedente P verdadeiro implicar em consequente Q falso. Logo, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. A proposição de negação de Q será dada por